Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. O Senhor a você que nos assiste pelas redes sociais. Amados, ei, você já se inscreveu no nosso canal? Todos os domingos nós gravamos aqui uma palavra para te inteirar do querer do Senhor, da vontade do Senhor, e é importante que você acompanhe, se inscreva, deixe o seu like, para que assim que toda palavra que for postada, você já receba, ou pode acompanhar a gente aí, né, pelo YouTube. Nós estamos aqui na Avenida Hageb Bischoff, creio que já vai estar passando aí o endereço. Então, esperamos você, qualquer domingo desse, ou às quartas, às sextas-feiras, às 19h30, quarta e sexta. E no domingo, às 9h da manhã, vai ser um prazer ter você aqui. Vamos ouvir uma palavra que Deus colocou em meu coração, que está aqui em Tiago, no capítulo de número 4. Ela vai falar a respeito, faz parte, né, do conflito entre a carne e o espírito. Você vai entender. Então ele vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos aí. Fale para Deus: Senhor, através dessa palavra, fala comigo. O que é que eu preciso saber? Eu quero me alimentar. Fale com Ele. Eu quero entender, porque eu também tenho guerras dentro de mim. Eis aqui a tua igreja, Senhor. E como membro desta igreja, Pai, quantas guerras nós enfrentamos. Guerras internas. E nós queremos entender por que disso. Porque muitas das vezes eu me vejo fazendo aquilo que eu não quero fazer. E o que eu quero, eu não consigo. Me dá entendimento. O que é preciso para eu vencer essa batalha, essa luta, essa guerra interior? Meu Deus da glória, eu quero ser boca do Senhor aqui. Não só para responder essas questões para mim mesmo, como também para aqueles que nos assistem e nos ouvem. É o que eu te peço então. Fale conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor glorificando, dando um glória, dando um aleluia. Pode se sentar, fique à vontade. Eu quero falar disso, amado, desse conflito que a gente tem. Eu acho que esse conflito não é só meu, não. Todo mundo tem, né? Um conflito interior. Aquelas questões, sabe o que tem que fazer e às vezes não faz. O que Tiago aqui está tentando nos ensinar? É que as brigas, disputas entre as pessoas não vêm de fora. Ah, é por isso, é por aquilo, é porque me fizeram, é porque me falaram, é porque eu tentei dessa maneira. Não, queridos. Tiago, ele vai tentar fazer a gente entender que não é as coisas externas, mas é sim dos desejos egoístas dentro do próprio coração do homem. Por que eu falo de egoísta, amado? Não se sinta ofendido, não. É porque se a gente vê tantas atrocidades, brigas no trânsito,
conflitos dentro de casa, marido e mulher, por causa do seu próprio eu. Porque tem que ser assim. Porque eu desejo, e fica aquela guerra para obter, e às vezes nem sempre a gente vai obter. A continuação aqui vai falar sobre isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar. Isso mostra o quê? Que Deus sabe do meu futuro. Meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará. Deus está no controle. Então eu preciso aprender a confiar no Senhor. E é essa falta de confiança, de respeitar muitas das vezes o próximo, como a gente viu, acho que todo mundo aqui viu o noticiário, o cara esbarra no carro do outro, sai uma pancadaria. Para obter o celular do outro, mesmo eu tendo o meu, eu quero aquele, eu quero mais, a ganância, o egoísmo, e passa por cima de tudo e de todos. Por quê? Porque se move pela motivação do coração. E a Bíblia diz, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. No verso de número 2 de Tiago, já comecei a me perder aqui. Deixa eu ver se eu apertando só o 2 aqui vai dar certo. Deu. Tá certinho aí? Vocês acompanhem comigo. Cobiçais e nada tendes. Matais, sois invejosos, nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedir para quem? Para o Senhor, de forma honesta. No dia de quarta-feira eu venho aqui para pedir para o Senhor. No domingo às 7h30 você está convidado. Eu venho aqui para pedir para o Senhor. Senhor, traz insegurança quem está vindo. Senhor, levanta mais pessoas. Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva, que talvez esteja passando por uma dificuldade qualquer, enfrentando uma batalha. Então, Tiago está dizendo isso. Pedis. E quando eu não recebo, porque a continuação disso vai dizer, quando é que eu não recebo? Pedis, verso 3, né? E não recebeis. Olha lá. Porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios deleites. Não existe uma comunidade, existe o meu eu. E é esse eu, amado, que está no confronto. Porque às vezes aquilo que nós estamos pedindo, e quando Deus não nos dá, e começa o confronto, a batalha, que Deus é esse, eu estou pedindo, já faz um tempo, Deus sabe, o teu futuro, o meu futuro, a Deus pertence. Eu sei que jamais Ele vai me desamparar, vai negar. É isso que eu creio. Então, se eu pedir e não recebi, é porque de repente aquilo que eu estava pedindo, na minha mente, poxa, eu ia crescer, ia dar certo, mas às vezes Deus bloqueia. Não, tem uma armadilha ali. Tem algo que eu preciso evitar. Talvez você não compreenda agora, mas amanhã você vai compreender. Sabe aquele acidente, amado, que você evitou porque você atrasou? Ou aquele acidente em que a pessoa está no lugar errado, na hora errada.
todo mundo, eu acho que isso não foi uma história, eu acho que foi um fato, do filho ou da filha, lá dos ovos. Ele queria ir para alguma coisa, e o pai ou a mãe não queria deixar. Foi verdade isso? Eu não sei se eu vou saber contar a história. E a mãe insistindo, não, olha, pode acontecer alguma coisa, vai dar errado, me ensina isso, se eu tiver errado, dá um alô assim. Não vai e tal, e tinha uns ovos dentro do porta-mala do carro. E a pessoa foi, sofreu um acidente, morreu. Não, como é que ele fala? Tem uma fala antes, não tem? Foi isso. A mãe diz, vai com Deus. A mãe preocupada com o filho. Não tem lugar para ele aqui dentro do carro, só se ele ir no porta-mala. Tá bom. Tchau, mãe. No meio do trajeto, um grande acidente aconteceu. E quando foram ver, só os ovos estavam inteiros no porta-mala. Parece uma historinha, uma conto de fada, né, amado? Mas isso acontece. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso tem muito. As pessoas brincam. Eu estava dando uma palavra de manhã aqui para os obreiros. Está lá em Timóteo, né? 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. Falando das coisas que os homens estão se tornando nesses últimos dias. Mentirosos, avarentos, egoístas, blasfemos, presunçosos, preguiçosos, amantes de si mesmo. Tem tudo a ver com isso. Então esse verso 2, ele aponta que as pessoas desejam coisas, mas não conseguem obtê-las. E por não obter, a pessoa diz, se a pessoa ela é espiritual, ela vai entender, ela vai agradecer, ela vai dizer, tudo bem, vamos seguir em frente. Mas não, amado, uma pessoa que ela age pela motivação da carne, do seu egoísmo, do seu eu, ela começa a deixar que a inveja, contenda e até violência começa a dominar. E, amado, não é só lá fora não, dentro da igreja. Eu falo aí de briga de trânsito, porque briga de trânsito é terrível, amado. As pessoas são intolerantes, se esbarrou, já parte para cima. Crente que deixa o seu pecado, o pecado interior, ultrapassar o homem espiritual. E no trânsito já levanta aquele dedo, aquele trono. Ó, estou imitando no carro. Sai pra lá, ô seu! Amado, é verdade. Acontece. Igreja, aqui comigo. Acontece ou não acontece? Machucaram o meu filho. Deixa eu sair aqui. Senhor, dá licença aqui. Deixa eu descer do escarpão aqui. Você está pensando o quê? Vai com o peitão à frente? É isso que os homens estão sendo dominados. E eu estou falando algumas coisinhas. Se a gente for listar aqui, amado, é muita coisa que acontece. As pessoas deixam o eu falar por si.
Você não pode mais falar com alguém que já vem logo a resposta. Está pensando que é o quê? Comigo não. Se o marido é cabeça, ele é cabeça, mulheres. Se ele é um homem de Deus, seja guiado pela cabeça, porque Cristo está guiando ele. Porque Cristo é a cabeça do homem. E o amor dos homens para com as suas mulheres? Eu tenho mulher, irmão. E o homem interior, de vez em quando, dá licença aqui, Rose. Então, quando eu chamo de Roseli, ô Roseli, lá vem, hein? Chamou pelo nome, porque geralmente eu chamo o B. Carinhoso, né, mano? Ô B. Esse autocontrole, que a gente parece dominar, mas a gente não domina, queridos. De vez em quando ele aflora, mas a gente precisa dominar. É o homem interior de Romanos 2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Minha! Se não for do meu jeito, não, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E as pessoas são violentas, são agressivas. Elas apontam a língua, aquele órgão que o próprio Tiago diz, meu Deus, de todo animal se domina, mas a língua, um órgão tão pequenininho, comparado ao timão, não, ao do navio, ao leme do navio. Tão pequenininho o leme, mas faz virar uma embarcação tão grande. Você já pensou, mano? Órgão tão pequenininho que pode incendiar uma floresta. Tem uma briga, a pessoa, em vez de jogar água, joga o quê? Gasolina. Isso é de Deus? Segui a paz com todos, diz a palavra. Mano, estou falando consciente, eu sei que não é fácil não. Se eu puder, pastor, eu só queria grudar no pescoço. Pastor, eu ia deixar viva, mas eu queria ver as minhas marcas. Não, irmão. Porque no teu pescoço tem as marcas de Cristo, não? No teu corpo tem que deixar as marcas de Cristo. Então qual é a raiz do problema? Nós vamos lá em Romanos, no capítulo de número 7. Verso de número 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado, que está em meus membros. Olha só, amado, esse versículo ele faz parte de um trecho onde Paulo descreve uma luta interna, não só dele, se ele está falando enquanto ele não era cristão ou
Mas a gente sabe que mesmo cristão, a gente tem essa luta, que precisa ser dominada. E Paulo então, ele está falando, ele está descrevendo essa luta do ser humano, entre o desejo de fazer o bem, e a realidade do pecado que habita nele. Ele diz: vejo nos meus membros, vejo no meu corpo, eu vejo em mim mesmo. Sabe aquele empurrão que você dá sem pensar? Aquele chute, aquela palavra que você não mede, você deveria encher a boca d'água, dar uma volta. Não, para matar, para detonar, para apontar, para diminuir aquela pessoa, para que eu esteja superior. É a voz que você levanta para o teu próximo, e fica aquela disputa, um levantando a voz, o outro levanta mais, o outro levanta mais. Onde isso termina? Na agressão física. Se bem que a agressão verbal, terrível, né? Mas a agressão física. Então aqui os membros se refere ao corpo, ou seja, a natureza humana caída, aquilo que ainda está aqui, ó. Quem é? Deixa eu ver se é só eu, né? Quem é pecador? Levanta a mão assim. Só quem é pecador. Mas o pecado te domina? Não, pastor. Pelo menos eu estou lutando. Isso é para você entender essa guerra que você trava todo dia, quase todo dia. Então, é esses membros, essa natureza caída, que ainda domina algumas pessoas, mesmo sendo elas cristãs. E Paulo percebe, amado, que há uma lei ou um princípio operando em sua carne, que o inclina a pecar. No verso de número 24, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero... Deixa eu voltar aqui algumas coisas, espera aí. Deixa eu ir... Capítulo 7, verso 1. É ruim para adiantar aqui, né? Eu quero adiantar, mas deixa eu ir fazendo assim. A partir do verso 4, Romanos 4, 7, como você está vendo aí, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estejais mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que vos ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, cooperavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Está igual aí? Ué, não mudou? Ah, tá. Estou lendo 5. Espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Ah, faltou eu apertar. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Agora vai dar certo. 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Olha só. Que diremos, pois? Que a lei é pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei,
porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Porque a palavra de Deus, ela apenas vai nos mostrar, né, o que é certo e o que é errado, qual é a vontade de Deus e qual não é. Então é disso que Paulo está falando. Continuemos. Deixa eu adiantar mais aqui, deixa eu adiantar mais aqui. Verso 11. E assim, vou voltar aqui, verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Por quê? Porque não é fácil obedecer. Pastor, peraí. Quer dizer que se eu não obedecer toda a lei, eu vou morrer. Mas não é não é isso que a Bíblia quer. Ele quer que você tenha conhecimento para a vida. E não, a intenção não é te matar. Porque as pessoas acham que é impossível, né? Cumprir a lei. Mas não é não. Então ele pensava que a lei era para a morte. A intenção de Deus é me matar. Porque quem cumpre a lei? Calma. O homem por si só, ele não consegue. O que a Bíblia está dizendo é mostrando onde você está errando, onde você está acertando, o que agrada a Deus e o que não agrada, o que será bom para você e o que não será. Meu futuro a ti pertence. Então a gente precisa confiar. 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha que tremendo. Deixa eu te mostrar quanto é mal o pecado. Como? Nas minhas razões? Pastor, não, eu quero pôr a mão no fogo. Amado, se você pôr a mão no fogo, olha o princípio do fogo. Queimar, esquentar, torrar. Não, o fogo é gelado. Irmãos, o fogo queima. O fogo mata. O fogo faz derreter. Eu estou dando um exemplo aqui do que essa palavra está dizendo. Está vendo? O pecado faz isso. A Bíblia, pelo contrário, ela vai dizer exatamente o que eu estou falando do fogo. Não põe a mão. Porque o fogo acontece isso e aquilo. O fogo só é bom para isso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Olha o homem interior aí. A lei é o que? Espiritual. Então, deixa eu voltar aqui o verso de número 23. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, na minha carne, que batalha contra a lei do meu entendimento. O que é a lei do entendimento? Eu conheço a Bíblia, eu sei discernir entre o certo e o errado. Eu sei o que o Senhor espera de mim. E se você não sabe, leia a Bíblia, vem para os cultos. Eu pensei que você ia falar, ó glória! O pastor está me chamando para o culto. Vem para o culto, igreja. Melhorou. Alegrei-me quando me disseram. Que alegria estar aqui com você. Eu tenho alegria, amados. Eu tenho alegria.
E aí, queridos, ainda no mesmo verso, ele continua: que guerreia ou batalha contra a lei da minha mente, do meu intelecto. Eu sei o que Deus quer, Deus falou, Deus me mostrou, o pastor pregou sobre isso, o que eu devo ou não fazer. Gente, eu estou torrando. Obrigado, irmão, obrigado. É a mesma coisa, eu estou pregando isso hoje, e amanhã você cai no mesmo erro? Não, pastor, porque eu entendi, eu estou me esforçando. Eu sei que há uma guerra para ir na contramão, né, mano? Ninguém anda assim, anda? Vai chegar uma hora, meu irmão. Não, a gente tem que andar para o mesmo lado, é a conversão, né? Eu estava indo para essa direção, pecado, agora eu me converti, estou indo para Deus. Então, a lei da mente representa a vontade renovada pelo Espírito de Deus, que deseja obedecer à lei de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei. A minha mente foi transformada, ou melhor, ela está sendo transformada. Sim ou não, igreja? Você está aprendendo algo mais agora. Irmãos, meu Deus, eu preciso correr, né? Por causa do horário. Então ele vai dizer isso. Renovação da mente. Por quem? Quem renova a minha mente? O Espírito Santo. Por isso o Senhor diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque enquanto eu estava convosco, eu vos guiei. Agora eu vou para o Pai, mas fiquem em paz, porque eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e Ele vos guiará a toda a verdade. Então segue o Espírito Santo, né? E você não vai satisfazer a vontade da carne. Espera aí, o que a Bíblia está dizendo? É a minha confiança em Deus. Então começa esse conflito. Espírito Santo me guiando para algo, mas a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, muitas das vezes contrariando a vontade do Espírito Santo. Lembra de Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes eu peço que eu não quero, que eu não preciso. Às vezes eu peço de qualquer jeito. Há muitas coisas para eu não receber. Às vezes eu peço algo que lá na frente vai me atrapalhar, vai me causar algum mal. Puxa, eu pensei que ia dar certo. Eu não estou dizendo que você não possa tentar, mas você tem que tentar consciente, sabendo das consequências, porque se a consequência for boa, você vem aqui e diz: pastor, eu tenho um testemunho, oh glória! Mas se as consequências for má, pastor, eu não vim porque eu estou passando perrengue, desculpa a expressão da palavra, né? Eu estou passando por algo difícil, pastor, eu perdi até as forças, pastor. Pastor, eu não vim porque eu estou desanimado, porque, ó a carne aí, amados. Então é esse conflito dentro de mim que deseja o bem, mas aí encontra o pecado. Eu desejo o bem, pastor, olha, Deus sabe, pastor, como eu estou arrependido. Isso é sinal de que você já agiu na emoção. Amados, razão, o que é razão? É o que eu entendo, é Deus governando, é eu aprendendo. Emoção, meu desejo carnal, minha vontade carnal, aquilo que eu quero fazer. Mas alguém diz: olha, mas eu acho que isso aí não é mas eu vou tentar. É mesmo assim? Tudo bem. Como eu disse, volto a dizer, você pode até tentar, mas se errar, você já mediu? Sabe a história
Quem, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro? Pastor, eu quero ser obreiro. Você já sentou para avaliar o que é ser obreiro? Eu quero ser um pastor, eu quero ser um levita. Você está disposta a deixar os filhos? Eu vou falar aqui pela Tati. Eu sei que outros também fazem. Vou pôr porque ela é líder, ela e o Bel. Deixar os filhos, ou trazer os filhos que ficam aqui até terminar o ensaio. Acabei de cantar, eu desligo o meu microfone, eu preparo a letra do louvor, eu ensaio na minha casa, eu ouço os louvores. Você quer ser pregador? Está disposta a estudar? A Deus dá uma palavra, você diz, essa palavra é bênção. Quando chegar no finalzinho do dia, você lê um versículo e ele diz, não é esse, é esse aqui. Começa tudo de novo. Eu já fui dormir 3 horas da manhã. Pastor também, que eu sei. Evangelista também. Você está lendo o livro, os estudantes sabem disso, né? A Bíblia. E assim, você leu Zacarias inteiro. Aí você... Onde é que eu parei? Deixa eu voltar lá do começo. Salmo 119. Você entendeu? Isso é fazer conta. Eu vou construir essa torre. Eu vou ocupar essa posição. Eu falo isso para os obreiros. Porque 2 coisas militam. Alguém fala assim, me ajuda aí, me ajuda aí. Estou ficando velho, gente, tá falhando aqui, ó. Dá, não é confiança. Quando você confia algo para alguém, dá o quê? Dá poder para você ver quem essa pessoa é. Lembra do cheque que Billy Graham falou? Me mostra o talão de cheque aí, que eu vou saber a quem mais você valoriza. Preguei isso aqui, quem lembra? Quem lembra? Quer conhecer uma pessoa? Pega o talão de cheque dela. Você vai ver? Para o meu carro, para minha casa, para o meu. Para a igreja. Não deu tempo ainda, né? Mas eu vou fazer. Brincadeiras à parte. Mas às vezes a gente precisa pensar nisso. O teu talão de cheque, o teu bolso fala quem você é. É como o carro, né? O carro fala quem é o motorista. Os pés das mulheres falam quem é ela. Não esconda. Está escondendo o pé por quê, irmão? Tem que falar mais de homem, né? O que esconde homem? O que esconde? Deixa esse assunto para lá. 3. E ainda nesse verso, né? Contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Isso significa que, mesmo querendo fazer o bem, Paulo percebe que há outra força dentro dele, o pecado, que muitas vezes o leva a errar. É assim com você também? Comigo também é. Comigo também é. Esses versículos, amado, ele vai refletir a luta, não que só os ímpios enfrentam, mas nós cristãos também enfrentamos. Nós enfrentamos. E não é fácil. Ela é árdua. E mesmo depois de se converter, ainda existe uma batalha interna contra o pecado.
Sim ou não, igreja? Edir Macedo, sim ou não? Pode pôr aí no filme, viu? Falando bem, eu gosto quando ele fala, sim ou não? Porque de fato é assim. Então existe uma batalha interna contra o pecado, que talvez dure, por quanto tempo, igreja? A vida toda. A vida toda. E não desanimeis, diz a palavra. Quando vêm os problemas, as dificuldades, quando vêm os tormentos, não desfaleceis. Então, querido, mesmo depois de se converter, mesmo depois de entregar a vida para Jesus, essa batalha interna que te acompanha e que pode durar a vida inteira. Então compreendemos que é impossível vencer as batalhas sem Jesus e sem a assistência do Espírito Santo. A pergunta é, por que não? Por que eu preciso do Espírito Santo? Por que eu preciso de Jesus? Eu quero que você vá comigo para a gente obter essas respostas. Capítulo 8, e agora eu vou correr um pouquinho aqui, porque já se foi o tempo. Verso de número 1. Tá dando certo aí, Tiago? Tá beleza? Deu certo assim, irmãos? Dá para acompanhar, né? Legal. Assim eu alivio também quem fica lá na mesa, quem fica no computador. Na mesa não, mas no computador com certeza. Então, Romanos, capítulo 8, ele vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação é para quem não anda, aliás, para quem anda com Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E nós estamos falando de pessoas convertidas. Nós não estamos falando daquele morno, né? Daquele que... Não, amado. Nós estamos falando da pessoa convertida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Significa que em Cristo Jesus somos libertos da culpa e da condenação do pecado. Você erra, você é espiritual e você diz, Senhor, eu sou pecador, Senhor, me perdoa, Senhor, eu vou continuar te servindo. E Deus diz, servo meu, porque Ele vê, amado, você lutando, Ele vê você guerreando, Ele vê você vencendo. Eu estou gritando, gente? A gente aqui se empolga, né? Às vezes eu falo, aquele ali então tem uma voz que eu, de vez em quando eu falo, meu Deus, vozeirão, né? Começa assim, ó, então, beleza? Assim mesmo. Falar, agora ficou legal. Aí daqui a pouco a gente se empolga, dá uns berros, você fala, meu Deus, pra que isso? Verso de número 2. Vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o conhecimento. A partir que eu tenho o conhecimento, então eu sei discernir. Então eu sei avaliar, dizer, bem, vou pender para, sabe o anjinho aqui, o demôniozinho aqui, vai lá, besta. Não vai não. Vai lá, rapaz, que isso vai se queimar só um pouquinho, mas você vai mostrar que você é o cara. Não vai não, que você não precisa mostrar nada disso. Porque quem te convence é o Espírito Santo. É Ele que vai te justificar. Você entendeu isso, irmãos? Então, a lei do Espírito e da vida em Cristo. Aqui Paulo, ele destaca que o Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, superando a natureza pecaminosa. E isso, amado, nos mostra que precisamos do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade de Deus, o que nos resulta em vida e paz. Quem é convertido aí? Quem vai dominar a carne aí pelo Espírito?
Então se coloque em pé, igreja. Foi bênção para você, irmão? Há uma guerra travada. Mas segue o Espírito. Segue o Senhor. Leia a palavra. Você também. Segue o Espírito. Leia a palavra. Nós vamos orar agora.